Olá a todos. Vamos fazer mais uma reflexão no dia de hoje. Antes de começarmos, vamos fazer uma prece, como se nós estivéssemos aí na nossa casa, na reunião pública, abrindo a nossa reunião. Então vamos elevar os nossos pensamentos, pensando em Jesus e nos bons espíritos, rogando a eles que nos abençoem e amparem nesta hora. Que as dificuldades pelas quais possamos estar passando sejam suavizadas, diminuídas, Senhor, diante da nossa disposição em melhorar, em acertar e prosseguir. Abençoa todos os companheiros que vêm à nossa mente nesse momento e ampara aqueles que estão, porventura, sofrendo nesta hora por alguma questão ou de saúde, uma questão emocional. Olha, Senhor, por todos nós e abençoa a nossa reflexão de hoje. Que assim possa ser. Então, hoje nós vamos comentar um trecho, um item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, chamado Bem e Mal Sofrer. É uma mensagem do espírito de Lacordaire, trazida na psicografia em 1863. Kardec coloca essa mensagem nesse capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Kardec fala, então, em todo esse capítulo, de todos os motivos de aflição, todos os motivos de dor pelos quais nós podemos passar. Ele fala das dores de hoje que nós provocamos, às vezes pelas nossas más escolhas. Ele fala das nossas dores que hoje nos surgem como consequência das nossas escolhas anteriores a esta vida, que são as causas anteriores das aflições. E nesse item específico, no item 18, Kardec vai nos falar do bem e do mal sofrer. Muito interessante essa reflexão a respeito do bem e do mal sofrer, porque então vai nos dando a ideia de que existe uma forma de passar pelo sofrimento, ou pela dor, ou pela aflição, uma forma boa, proveitosa, e uma outra forma não tão boa, não tão proveitosa, onde a gente não sabe fazer esse aprendizado. E aí a gente começa citando, na própria mensagem, no item 18, ele diz assim, o espírito de Lacordaire nos diz assim: quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, o espírito de Lacordaire já inicia a sua mensagem nos dizendo que aflições, situações que nos trazem esse aperto no coração, essa preocupação, às vezes uma tristeza, às vezes uma profunda tristeza, às vezes momentos de desespero até. Isso faz parte da vida na Terra e faz parte do viver de todos os seres que aqui estão, em qualquer posição social que eles se encontrem. Ou seja, sofrem todos os que se encontram na Terra. Então, nós vamos partindo dessa ideia, pensando, estabelecendo como base da nossa reflexão de hoje, é que as aflições, sejam elas quais forem, de maior ou menor grau, de maior ou menor intensidade,
elas fazem parte da vida. Nós não estamos fazendo aqui apologia da dor ou do sofrimento, mas nós estamos falando de que essas alternâncias da vida, que está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que nós estamos encarnados para passar pelas vicissitudes, ou seja, pelas alternâncias da vida, isso faz parte do nosso viver. Existem momentos em que nós estamos mais estabilizados, mais alegres, mais felizes, mais otimistas, mais entusiasmados. E existem outros momentos em que estamos a braços com dificuldades, com conflitos, com perdas, com sofrimento, com tristezas. Isso faz parte, primeiro, do nosso patamar evolutivo, do patamar onde nos encontramos, já que somos almas em estado mediano de evolução, então temos ainda muitas coisas a aprender, e dentre essas muitas coisas, precisamos ultrapassar os obstáculos que as dores e os sofrimentos, as aflições nos trazem. Mas que todos passam por isso. E a bem-aventurança, lá, bem-aventurados os aflitos, né? No dizer de Jesus, lá no Sermão da Montanha, é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que será consolar? Consolar é trazer um alívio ao sofrimento, amenizar de alguma forma o pesar, a dor, a tristeza, a preocupação, a dor que vem da perda ou do desencantamento. Então, quem é bem-aventurado por ser aflito, vai ser consolado. Essa é a promessa de Jesus para nós. Então, isso nos fala de uma possibilidade de ter essa aflição suavizada, minimizada. E é o que esse item aqui 18 do Evangelho nos fala. Existe uma maneira, uma forma de passar pela aflição de forma mais suavizada. E isso não depende de fatores externos, não vai acontecer nada do lado de fora, nem vai aparecer ninguém do lado de fora que venha trazer essa suavização na hora que nós estamos passando por aqueles apertos. É uma questão de escolha pessoal de como nós passamos pelas horas difíceis. Isso é uma questão de uso de livre-arbítrio, é uma questão de escolha. Mais adiante, o espírito de Lacordaire diz assim: mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, temos aqui mais uma informação a respeito de como passar pelas nossas aflições. Existe uma forma de sofrer mal, vamos dizer assim, é o mal sofrer, que é o título aqui desse item 18. O que seria esse mal sofrer? Seria passar pela dificuldade, pela aflição, pela dor, pelo sofrimento e reclamar, murmurar, ficarmos rebeldes, não querer olhar para aquela situação, perceber o aprendizado que está sendo proposto ali para nós naquele instante, nos revoltarmos contra aquela situação. Isso tudo faz parte desse mal sofrer. Nós não estamos falando aqui de sermos passivos, de aceitarmos a situação difícil, dolorosa, passivamente. Nós devemos empreender todos os esforços para minimizar, para suavizar aquela dor. E quando nós fazemos esse esforço,
quando nós realizamos essa tarefa de suavização, que é o consolar, nós então estamos sofrendo bem, vamos dizer assim, dentro do título da mensagem do item 18. Então, todo o esforço que nós fizermos para suavizar o nosso caminho difícil é aprender a passar pela dificuldade, pela hora mais difícil, buscando um melhor entendimento daquele momento. E mais adiante, o espírito de Lacordaire diz assim: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Deus vos recusa consolações. Não é que Deus só vai oferecer consolações àqueles que são corajosos, e os que não são não vão receber. É uma questão, novamente, de uso de livre-arbítrio, de escolha pessoal. Se eu me revolto contra a circunstância que me chega na vida, seja ela qual for, eu estou me fechando à oportunidade do aprendizado. E se eu me fecho à oportunidade do aprendizado, eu me fecho à oportunidade de suavizar aquele caminho, porque o caminho só é suavizado quando eu tento compreender a proposta daquela dor naquele momento da minha vida. Então, não seria, assim, personificar em Deus essa recusa da consolação, mas somos nós que nos recusamos a fazer o caminho mais leve e escolhemos, às vezes por ignorância, às vezes por rebeldia, o caminho mais suave, o caminho mais leve. Poucos sofrem bem e o desânimo é uma falta. Então, isso é um aspecto muito interessante. Diante das dificuldades, das situações difíceis, muitas vezes nós desanimamos. Nós temos vontade de desistir, de não lutar mais, de nos entregarmos. E está bem claro aqui nessa mensagem que a coragem de enfrentar a dificuldade, seja ela qual for, é a condição mais básica e fundamental para que o nosso sofrer, entre aspas, a nossa aflição possa ser suavizada. Então, nós vamos percebendo que depende também muito da atitude que nós temos diante das nossas situações difíceis. Diante de uma perda, diante de uma decepção, diante de um insulto de alguém, diante de uma grande dor. A forma como eu lido e como eu encaro essa circunstância é que vai fazer toda a diferença e que vai poder suavizar ou pesar ainda mais aquilo pelo qual eu estou passando. E aí, mais adiante, o espírito de Lacordaire, essa mensagem ela é muito preciosa. Ele diz assim: a prece é um apoio para a alma. Então, já nos dá aqui uma pequena sugestão de passos que podemos dar em direção a essa consolação, a essa suavização da aflição. Então, a prece é a ferramenta inicial, básica, fundamental, primordial, para que possamos começar a enfrentar a situação difícil. O que é a prece? Que estado é esse, o estado de prece? Quando nós fazemos uma oração muito sincera, muito sentida, do fundo do nosso coração, nós estamos buscando
nos conectar com o Criador da vida e nos colocamos diante dele, diante com a situação difícil que estamos atravessando, e é como se nós disséssemos assim: Senhor, eu estou aqui passando por essa situação difícil e eu te peço, Senhor, que me dê forças para que eu atravesse essa circunstância, contando com o teu apoio, contando com o teu amparo, encontrando forças dentro de mim para ultrapassar mais essa etapa na minha vida aqui na Terra. É essa conexão que nós fazemos com a oração. E quando fazemos a oração, temos a garantia de que a suavização daquele nosso pesar, daquela nossa tristeza, daquela nossa aflição, começa a se suavizar. Só que Lacordaire nos diz assim: a prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então ele nos diz que a prece é aquela condição inicial, conexão com aquele que é o Criador de tudo que há. Mas que junto a essa prece precisa haver uma fé na bondade de Deus. O que isso significa? Diante de uma situação dolorosa, difícil, aflitiva na nossa vida, o que tem que estar na base do nosso sentir, por mais sofrido que esteja o nosso coração, é a certeza de que Deus é bom. Ou seja, mesmo que essa situação tão dolorosa esteja chegando para mim agora, nesse instante, eu sei que Deus é bom. E isso tudo que está acontecendo comigo tem uma função primordial de me tornar melhor. Então, a coragem, a determinação com a qual eu enfrento essa hora difícil vai falar da minha confiança na bondade de Deus. Pode parecer um pouco contraditório como que Deus é bom e nos permite passar por situações tão difíceis. Mas se nós ampliarmos a nossa visão a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, nós vamos perceber que a cada situação difícil que nos chega, depois que a tempestade passa, nós nos percebemos mais fortes, nós nos percebemos mais conscientes. E isso é um ganho, isso é um benefício. Na hora em que estamos passando pelo momento difícil, isso não é claro para nós. Então, o que precisa haver nessa hora em que estamos ali, como se diz no popular, né, no olho do furacão, é a prece e a confiança na bondade de Deus. E mais adiante, depois que tudo passar, e eu puder analisar a pessoa que eu me tornei depois que tudo passou, eu vou ver os benefícios que chegaram para mim diante de tudo que me aconteceu e da forma como eu pude enfrentar aquele momento difícil. E lá no final dessa mesma mensagem, ele diz assim: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero,
Dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação. Fui o mais forte. Então, aqui temos mais um conselho precioso. Quando acontecem as situações que nos trazem contrariedades, nos trazem desespero, nos trazem aflição, ou até mesmo a impaciência, ou a cólera, ou a raiva, e se a gente consegue dominar esses ímpetos, tanto dominar o desespero, quanto a impaciência, quanto a raiva, quanto a tristeza, ou seja, se a gente sente isso, mas não aprofunda esse sentimento e não nos identificamos com ele completamente, sabendo que isso que nos aconteceu é natural que eu sinta tristeza, mas que eu não sou só tristeza. Isso que aconteceu é natural que eu me desespere, que eu me desestabilize, mas eu não sou o desespero. É só uma reação ao que me acontece. Mas eu não sou só isso. Eu sou outras qualidades que podem servir de força e de base para o enfrentamento dessa situação. E aí ele diz assim: dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação. Quando nós conseguimos ultrapassar aquela situação difícil e nos sentimos mais fortes por termos vencido ou o desespero, ou a tristeza, ou a raiva, ou a cólera, seja o sentimento que for que aquela situação difícil nos traz, como nós ficamos felizes de termos vencido, de não nos termos nos colocado na entrega a esses sentimentos menos bons. Então, essa satisfação, essa alegria de termos conseguido vencer, ela é justa, ela é abençoada. E aí a gente pode dizer muito justamente satisfeito. Eu fui mais forte do que a tentação de ficar muito triste, a tentação de ficar muito desesperado, a tentação de ficar muito impaciente, muito intolerante, e aí aqui a lista é infinita. Então, toda vez que nós conseguimos vencer aquelas reações que nos são habituais, e quando nós conseguimos responder ao que nos acontece, ficando firmes e respondendo de uma outra maneira, mais positiva, nós estamos vencendo padrões muito antigos nossos e estamos inaugurando novos padrões, novas maneiras de reagir ao que nos acontece. E quando nós conseguimos trazer novas reações mais positivas a situações que antes reagíamos muito negativamente, o nome disso é progresso. O nome disso é transformação pessoal. E quando nós nos vemos em processo de transformação, nós nos alegramos, nos satisfazemos, e isso suaviza a condição, ou a prova, ou o teste que está sendo apresentado para nós em forma de aflição ou de dor. É por isso que bem-aventurados os aflitos, os que sabem passar pelas aflições de uma forma positiva, porque eles serão consolados. E as suas dores serão suavizadas dessa maneira, da maneira como eu escolho passar por aquilo que me acontece. Isso é uma de competência única e exclusivamente nossa, pessoal. Ninguém vai poder escolher isso por nós. Existe uma mensagem do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
que ele fala, está lá no livro Ideal Espírita, que ele fala assim, a mensagem toda fala de um pouco mais. Então, o que é pedido para nós nessas situações mais difíceis, mais desafiadoras, é um pouco mais. Então, se uma situação acontece e me deixa desesperado, é a minha situação, é a minha reação costumeira, sem problema que ela apareça, o desespero apareça, mas eu posso esticar um pouco mais a minha reação e buscar um equilíbrio, um raciocínio, uma harmonia para contrabalançar o desespero. Se a minha reação é de tristeza, eu posso esticar um pouco mais a possibilidade, o esforço, né? Não desanimar, como diz aqui Lacordaire, o desânimo é uma falta. E buscar recobrar um pouquinho do ânimo para ficar firme naquela situação, porque daqui a pouco ela vai passar. Então, fica para nós essa reflexão em torno desse bem sofrer. Sofrer, todos nós sofremos. Passar por situações difíceis faz parte da nossa vida aqui na Terra. Em algum momento ou em algum outro momento, nós vamos passar por desafios que nos servem para a nossa evolução e transformação. Mas a chave dessa experiência ou dessas experiências está na forma como eu escolho passar por elas. E isso é escolha, isso é livre-arbítrio. Então, se eu escolho ficar firme, ser persistente, ser resiliente, sabendo que tudo aquilo tem uma função, tudo aquilo tem um objetivo de crescimento, de evolução, e que em algum momento eu vou compreender muito melhor o porquê de tudo isso. Não agora, na hora da dificuldade, mas mais adiante, isso vai ficar mais claro para mim. Então, com essas reflexões, com essas dicas, né, que Lacordaire nos deixa aqui nesse texto do item 18 do capítulo 5 do Evangelho, nós podemos nos instrumentar, desenvolver recursos para que quando a dor bata a nossa porta, quando a dificuldade chegue, que nós tenhamos as reações que nós costumeiramente temos, mas que a gente ofereça àquele momento um pouco mais de nós em termos positivos, que é o que Jesus dizia, né? Quando alguém vos bater num lado da sua face, dá o outro lado. Não são textuais essas palavras, mas é oferecer uma outra face, oferecer um outro lado nosso, uma outra capacidade de reação diferente daquelas que eu já conheço. Então, na tristeza, eu ofereço a face do bom ânimo. Na raiva e na cólera, eu ofereço a face da compreensão e da compaixão. No desespero, eu ofereço a face da calma. Isso é esticar um pouco mais, ir um pouco adiante daquele ponto que eu já conheço. E o nome disso é evolução, o nome disso é crescimento, é transformação. E é isso que nós levamos dessa vida quando daqui partimos. A bagagem que nós conquistamos com o nosso próprio esforço de melhoria, de transformação e de renovação. Então fica para nós essa reflexão em torno
de como lidamos com os desafios de sofrimento, de dor, de aflição na nossa vida, nesse momento que elas se multiplicam muito à nossa volta e às vezes até na nossa própria vida. Nós temos a capacidade de responder com algo mais que vem de dentro de nós, um pouco diferente daquilo que estamos acostumados a oferecer à vida. Então vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, agradecendo a paciência e a atenção de vocês. Obrigada, Senhor, por mais essa reflexão nesse momento, que ela nos sirva, Senhor, de consolação para o nosso coração que às vezes fica tão pesado, tão pesaroso. Abençoa, Senhor, a todos os que estão aflitos nesta hora. Traz um pouco de paz, de suavidade a cada coração, Senhor. E que nós também possamos ser esse instrumento de suavização da dor do outro. E quando fazemos isso, podemos ser a suavização das nossas próprias dores. Obrigada, Senhor, e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Obrigada a todos, que Deus nos abençoe.